Baki é com certeza uma obra muito controversa. Independente se você viu no anime ou no mangá, eu tenho certeza que em algum momento o seu cérebro já deu uma bugada e você ficou pensando, como assim, mano? E mesmo que você goste da obra, você tem que concordar que Baki é cheio de momentos e coisas totalmente sem sentido. Olha a audácia desse filho da p... Então por isso, resolvi fazer esse vídeo e separei aqui 4 coisas totalmente sem sentido em Baki. Em quarto lugar, Mohamed Talarico Jr. Não, cara, esse pra mim é com certeza o pior personagem do anime. Como eu odeio esse cara. O cara é o único representante do boxe, além de ser filho de uma lenda do esporte, o que faz você criar uma grande expectativa sobre ele. Eu mesmo, todo inocente, cheguei a pensar que seria uma luta épica de legados entre o filho do melhor boxeador de todos os tempos e o filho da criatura mais forte do mundo. Mas não, esse Talarico fica boa parte do anime tentando furar o olho do Baki, dando em cima da namorada do cara. Meu casal. Eu sei que muita gente vai tentar defender esse abestado, falando que ele só fez isso pra provocar o Baki pra lutar. Mas assim, no começo até pode ser, mas no meio do caminho ele empolga com a ideia de ser pé de pano e começa realmente a dar em cima da namorada do cara. No final ele até pede ela pra ser noiva dele e toma um toco histórico ficando com essa cara aqui. Que maldade você fez comigo. E essa nem é a pior parte. Esse fura-olho vem lá da terra do tio Sam e sai desafiando alguns dos lutadores mais brabos do Japão ao longo do caminho. Então ele cruza com o Doppo Orochi. E na primeira luta ele até ganha. Ele dá ali um soco na força do Doppo, que já vai logo beijando a Londra. Até hoje eu não sei como ele deu do Doppo, o cara que deu mó trabalho pro Yujiro, tendo que até usar a Demon Back. Mas beleza, até aí tá bom. Mas quando o Doppo vai atrás dele querendo revanche e com sangue nos olhos, meu amigo, o negócio fica feio. Ele ainda fala pro Doppo que tava machucado, tinha acabado de apanhar pro Shibukawa e que tava todo ferido. Mas o Doppo não quis nem saber e logo dá uma surra no Talarico Jr. que dá até dó. Na verdade não, porque eu não gosto desse personagem tão bem feito. Outro atropelo que o Talarico Jr. toma é do Jack Titã Colossal Rama. Mano, esse cara é um monstro gigante, sinistro, curte uns venenos e ainda por cima é um Rama. Só aí já era pro cabra ficar esperto. Mas não o Talarico Jr. O bestado vai desafiar o bichão quando ele tava comendo, cara. Meu amigo, nunca mexa com ninguém quando o cabra estiver comendo, porque vai dar ruim. E claro, né, não dá outra. O Jack atropela o Talarico, chegando a afundar a força do animal na parede. Cara, essa surra é tão brutal que chega a cortar a língua do pé de pano. O Talarico até consegue acertar alguns golpes no Jack, mas nada demais. O Jack é super resistente e é isso mesmo e boas. Cara, daria pra fazer um vídeo só falando as vezes que o Talarico foi humilhado. Mas deixa isso pra outro vídeo e bora pra luta final. Se é que dá pra chamar aquilo de luta. O cara já entra na arena com o psicológico totalmente abalado. Mas também, depois de tomar tanta surra, dá até pra entender. Cara, o Baki já tava tão bolado com esse Talarico que simplesmente humilha o cara. Dá um atropelo tão épico nesse animal que até hoje ele não sabe o que aconteceu. E em seguida dá um mata-leão que quase manda o pé de pano pra terra do pé junto. Que só não foi porque o Mohamed Ali, pai, o brabão, cancela a passagem do filho. E assim acaba então a história de um personagem com um mega potencial que simplesmente foi desperdiçado. Trágico, trágico. Terceiro lugar, imaginação sem limites. Na moral, Baki deveria se chamar Além da Imaginação, ou sei lá, imagine que vai dar certo. Porque a imaginação aqui é uma coisa absurdamente absurda, pelo menos na maioria das vezes. Já vimos um exemplo no anime daquela vez que o Baki lutou contra um louva-a-Deus imaginário gigante, onde o bicho chega até a levantar esse abestado no alto. Então tá, né? Um bicho que não existe e você imagina consegue te levantar no alto, mas beleza. Mas depois o Baki ainda fala que o bicho fez uma coisa que nem ele sabia que ele conseguia fazer. Como assim, cara? Eu acho que ele tá usando outra coisa pra imaginar esses bichos aí, viu? Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E se você ainda não se convenceu, se liga nessa. Quando o Katsumi tava pra enfrentar o Piccolo, ele fica se perguntando se seus golpes eram capazes de causar algum dano na pele super resistente dele. Então logo ele conclui que pra isso, seus golpes teriam que no mínimo quebrar a barreira do som. Então aí do nada chega o velhinho Iron Man
Caco caiu e fala para ele deixar de ser Nutella e que não importa a realidade. Se ele imaginar que tem o número de juntas que é preciso, ele vai sim conseguir quebrar a barreira do som. Então ele compra a ideia e não é que ele consegue então dar um soco que supera a barreira do som. Cara, mas é aí que o negócio fica feio. O braço do Katsumi literalmente explode. Não sei porque até hoje o Caco não falou para ele que ia dar ruim. Eu posso dizer o que eu quiser. E pra mim, a mais bizarra de todas, na luta do Yujiro contra o Baki faz um jantar imaginário pro seu pai, para ter ali um momento pai e filho. Depois o Baki fica bolado e vira a mesa jogando macarrão imaginário no Yujiro, que claro, fica bolado, que deve ser muito difícil tirar mancha de comida imaginária da roupa. Em segundo lugar, médicos milagrosos. Os médicos de Baki operam verdadeiros milagres, e não importa o quanto você esteja quebrado, lascado, moído e detonado, se eles quiserem, eles vão te curar. E por que eu disse que eles têm que querer? Beleza, bora lembrar da luta do Doppo Orochi contra o americano mais trapaceiro de todos, o Dorian. Onde o Dorian corta a mão do Doppo com uma espécie de corda de piano. Mas não precisa se preocupar com essa bestada, porque ele tem na descagem rápida o número do melhor médico do Japão. E esse cara deve ter o melhor super bonder da história, porque ele consegue colar a mão do cara no lugar, além de conseguir reconstruir os ligamentos, tendões, veias e tudo em pouquíssimo tempo. E sério, a mão do cara fica até melhor do que estava antes. E lembra que eu disse que eles têm que querer? Pois é, o Yanagi tem seu braço decepado pelo Motobe e eles não recolocam o braço do cara no lugar. Que preconceito é esse? Só porque o cara é um assassino, condenado à morte, perigoso e cheio dos venenos, eles não podem colocar o braço do cara no lugar não? Se bem que eles devem ter achado meio perigoso, então tiveram uma ideia muito melhor, que foi colocar um gancho super afiado no lugar. É claro, né? Isso não tem a menor chance de dar errado. Mas esses dois casos ainda parecem besteira perto do que aconteceu com o Kato. Esse abestado tem a brilhante ideia de ir atrás do Dorian. O mesmo Dorian trapaceiro que cortou a mão do Doppo, pôs fogo no dojo e ainda explodiu uma granada nas forças do Katsumi. E como isso já não fosse burrice o suficiente, esse animal ainda vai atrás do cara no esgoto. Claro, por que não, né? Entrando num lugar apertado, sem saída, com um doido varrido. Essa ideia não tem a menor chance de dar errado, né? Só que não. Pra surpresa do Kato, deu muito errado. O Dorian não perdoa, dá no Kato uma garrafada nas fuças, joga a carga de vidro no olho do cara e mais um monte de barbaridade. O Dorian simplesmente humilha e massacra o Kato. E depois desse atropelo, se liga só no relatório médico. Fratura no crânio, lesão cervical, fratura no antebraço esquerdo, fratura exposta nas costelas, fratura no fêmur esquerdo, corte profundo no pescoço e no rosto, perda de sangue, olhos perfurados. E isso não é nem a metade. Depois disso tudo, claro, o Kato fica em coma e à beira da morte. Mas depois de pouquíssimo tempo ele consegue andar, ainda bota um teon no Dorian, mostrando seu ki, fazendo o cara tremer e até chorar de medo. E no mangá, mais pra frente, ele fica 100% recuperado e ainda começa a treinar com o Doppo pra voltar a lutar. Esse cara é... Primeiro lugar, fraco ou forte. A existência do Yujiro por si só já é um absurdo. O cara é o ser mais poderoso da Terra. Beleza, isso todo mundo já sabe e até aceita de boa. Afinal, o cara já enfrentou os Estados Unidos da América. E não é enfrentar os lutadores dos Estados Unidos, é enfrentar o exército dos Estados Unidos. Isso foi na Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos bombardearam a Ilha dos Caras. Esse bombardeio foi tão intenso e pesado que quando a tropa foi fazer o reconhecimento, eles viram que não tinha nada, não tinha a menor possibilidade de ter sobrado alguém vivo ali. Mas, para surpresa e o azar dos caras, quem estava lá? Yujiro Rambinho Rama. O cara brota da terra do nada e já pega logo o pescoço do abobado e já sai massacrando o exército inteiro. E os caras ainda sapecam um tiro de metralhadora nele e não adianta nada. O cara parece que incorpora o flash e sai limpando o chão com a fuça dos soldados, mano. E isso com apenas 16 anos. E daí pra frente a coisa só desanda, meu amigo. Tem o Yujiro tomando raio nos peitos e saindo no máximo com o cabelo arrepiado. Tem o Yujiro tancando o elefante encapirotado e que aniquilou uma força militar inteira. Tem o Yujiro parando o terremoto com um soco. Tem o Yujiro arrancando a
cara de um Kaiô como se fosse massinha de modelar. Então depois de escutar todos esses absurdos, não tem como você não pensar que esse cara é blindado e nada, absolutamente nada pode parar esse cara. Pois é, eu também achei isso. Mas em The Grapper Bach acontece o que era praticamente impossível, se bem que impossível em Bach não existe. Mas enfim, acontece uma coisa que deixa todo mundo de boca aberta e que não faz o menor sentido. Yujiro é derrotado. Sim, o ser mais overpowered de Bach é finalmente vencido. Quer dizer, mais ou menos. Na ocasião em questão, tava rolando um torneio de luta. E Yujiro chega atacando o terror e chamando todos os lutadores pra mão. E não é um por um, tipo filhinha. São todos de uma vez só. E é claro que pra surpresa de ninguém, Yujiro sola todo mundo. Mas o que ele não esperava, que lá dentro havia alguns snipers que deram no Yujiro tiros de tranquilizantes pra elefante. Mano, nem se fosse pra dinossauro tinha como isso dar certo. Mas pra minha surpresa, não é que deu certo. Eles colocam o Yujiro pra dormir. O cara que com 16 anos botou o terror nos Estados Unidos, ainda tancou um bombardeio aéreo, foi parado por tranquilizantes de elefante. Mas enfim, Itagaki sendo Itagaki. Mas se você lembrou mais algum absurdo de Bach, que não é muito difícil, porque tá cheio de absurdo, deixa aí nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu vou trazer mais coisas absurdas de Bach, porque afinal o que mais tem em Bach é coisas absurdas, beleza? Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!